Oi, gente, continuando a essa prova que a gente começou a responder, essa já é a parte 2, nós vamos agora para a questão 22. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Em vários pontos, eu vivo comentando com vocês que dependendo do tempo, não é para a gente ler todo o enunciado, nós vamos sempre para o último parágrafo que a pergunta está lá. Se nós temos tempo, dentro da matéria do direito, a gente lê. Já aconteceu deles darem um enunciado e ter uma pergunta lá na frente e a resposta era aquele enunciado de uma questão que tinha diferença de 10, 12 números, né? 10, 12 questões. Agora, estou com pouco tempo, enfim. Perceba o seguinte, vá nessa questão 22 e leia o último parágrafo. Nesse contexto, a Constituição elenca como fundamentos da República Federativa do Brasil. Então perceba, estou com pouco tempo, não preenchi meu gabarito, tenho menos de 1 hora de prova, não respondi, sei lá, matemática, não respondi alguma questão importante, alguma parte importante, eu preciso ganhar tempo. Como que eu vou otimizar? Vai para o último parágrafo que a pergunta está lá, tá? Essa é a primeira dica. Como nós estamos estudando a prova, vamos ler o enunciado, que é sempre importante. Ó. Constituição Federal de 88 tem como uma das suas características mais marcantes a preocupação com a tutela dos direitos humanos. Artigo 5º e direitos humanos. Os direitos humanos a gente já estudou. Na verdade, ele nasce lá em 1948. Tudo bem que isso daí ele é mais focado para o pessoal da polícia ali. Mas eu quero chamar a atenção que tem uma pequena diferença aí. É muito comum nós vermos em alguns professores, algumas videoaulas, afirmarem que é a mesma coisa. Não é. Não sendo exagero afirmar que dentre todas as constituições brasileiras, a vigente é a que mais se destacou nesse tópico. Percebam, o enunciado ele só me trouxe uma informação que de repente eu poderia usar na redação dessa determinada prova, tá? É importante ler? É, mas se eu não tenho tempo, não vai fazer diferença para eu ganhar a minha questão. Quando a gente vai lá no último parágrafo, nesse contexto, a Constituição elenca como fundamentos da República Federativa do Brasil, novamente o Sociediva Plu. Quando a gente começa a ler, ó, a construção de uma sociedade livre. No outro vídeo nós já vimos que isso daí é um objetivo. Não vou terminar de ler, não tenho tempo para perder quanto a isso. Veja, ainda que eu tenha tempo, imagine que seja uma prova com 4 horas e eu fui muito bem em alguma matéria, fiz rapidinho o português, fiz todo o esquema que o Fran explica, eu terminei o português em 5 minutos, então eu tenho tempo, você vai cansar seu cognitivo. Então, assim, não é só o pensamento do tempo, você tem que prestar atenção para você não cansar o seu cognitivo por besteira, tá? Então, você não vai terminar de ler porque você já sabe que a construção tá lá, é um objetivo, ele tá me perguntando fundamentos. A independência nacional. Se você decorou o mnemônico, você sabe que ele tá pedindo fundamentos, né? Você não vai nem terminar de ler porque não tem independência nacional. A igualdade de todos perante a lei, isso é um princípio, não é um fundamento, tá bom? O princípio da isonomia, tá? Isso aí a gente vê bastante, na verdade vê de um modo geral em vários pontos, mas que você vê com muita frequência, tem até uma colega nossa aí, que é a Ana Paula, ela tem interesse no INSS. Você vê muito isso dentro do direito previdenciário, que é o princípio da isonomia. É isso daqui. A obediência da administração pública, direta e indireta, nós já estudamos que isso está lá no artigo 37, não tem nada a ver com fundamentos. E quando nós vamos na alternativa E, a soberania, Sociediva Plu, né? A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, e o pluralismo político. Alternativa E, tá? Repito, é extremamente simples e essa questão, por exemplo, foi da Assembleia de Sergipe, foi uma questão da FCC,
tá? Parece que a polícia e o concurso de vocês vai vir, acho que da FGV, a Assembleia, que o Fran, que tá lá dentro, nos afirma que vai sair, enfim, FCC. Então perceba, e é uma questão de 2018, não é uma questão antiga, tá bom? Eu só peguei esse material aqui porque há muitas cópias lá na escola, tá? Então, questão 22 é a alternativa E. Quando a gente vai na 23, a mesma coisa, ó. À luz da teoria geral da Constituição, a gente tem que saber a teoria. Não tem como fugir disso, tá? Não tem como. E isso eu passei para vocês nos slides. Eu acho que, salvo engano, eu passei 4 ou 5 sequências de slides que devem totalizar mais de 60 com várias informações. Aquilo ali você tem a obrigação de saber. Ir para um concurso sem saber a Constituição Federal é complicado, é muito complicado. À luz da teoria da Constituição Federal. Alternativa A. As normas programáticas são aquelas que possuem aplicabilidade direta, integral e imediata. Não. Lembra que a gente estudou sobre as normas plenas, contidas e limitadas? Isso aqui, ó. Aplicabilidade direta, integral e de imediato, isso daqui é a plena. Dá uma lidinha lá que isso é matéria do TCM, isso é matéria da Assembleia Legislativa. Dá uma lidinha o que são as normas plenas, o que são as normas contidas e o que são as normas limitadas. Isso eu expliquei em sala de aula, que foi a nossa última aula presencial, e no ano passado eu coloquei na lousa, eu bati nisso daí. Isso é importante saber para quem vai fazer o TCM e a Assembleia. B. A desconstitucionalização, isto é, a não constitucionalização, é o fenômeno jurídico que prevê que as normas da Constituição anterior são recepcionadas pela nova ordem como normas infraconstitucionais. Exatamente. O que ele está falando aqui? A nossa última Constituição é de 1988. A anterior a ela ou é 67 ou é isso mesmo, 67 ou 69. Há uma discussão na doutrina. Alguns doutrinadores falam que a penúltima Constituição é de 1967, mas houve uma emenda significativa em 1969, então existe uma discussão. Alguns falam que a última foi de 67, outros falam que foi a de 69. Por isso que nenhuma banca pergunta qual foi a penúltima, tá bom? Só que é o seguinte, quando a Constituição de 88 é promulgada, não tem como nós eliminarmos tudo que o país está ali trabalhando, está em vigor, está vigorando, é a palavra correta, não tem como eliminar tudo aquilo, sendo que o país estava funcionando. O que foi feito? Todas as normas que estavam em vigência e que contrariasse a nova Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no mesmo momento ficaria sem eficácia, mas não seria totalmente cancelada aquela lei, somente aqueles artigos que realmente contrariassem a atual legislação, a atual Constituição, tá? As que não contrariassem, ainda que precisassem ser alteradas, mudadas, um bom exemplo aí é o processo civil, que foi literalmente mudado, substituído, né, em 2015, mas algumas coisas que, ainda que não era o objetivo, mas que não ofendia a nova Constituição, não contrariasse totalmente, seriam o quê? Recepcionadas. É esta palavra que vem, sempre. Seriam recepcionadas e no decorrer do tempo, que é o que acontece, o nosso Congresso Nacional substituiria e substitui gradativamente essas leis. Um bom exemplo que eu dei em sala de aula e repito é o quê? O nosso Código Penal é de 1941.
Ou seja, ele foi recepcionado. Perceba que ele é infraconstitucional, ele está abaixo da nossa Constituição, mas ele é de 1941 e a nossa Constituição é de 1988. O que aconteceu com o Código Penal? Foi recepcionado, e o que realmente ofendia a Constituição na mesma hora ficou sem eficácia, mas ele é usado até hoje. O mesmo acontecia com o processo civil, com o CPC, né? O CPC, o novo, saiu no ano de 2015, mas antes de 2015 nós tínhamos o de... Olha, acho que... não lembro agora, não sei se era de 73, salvo engano era de 1973, que foi o penúltimo processo civil, tá bom? Então, a alternativa correta é a B. As demais, ó, C. A hierarquia entre as normas constitucionais, sendo que aquelas classificadas como materialmente constitucionais apresentam maior valor que as classificadas tão somente como formalmente. Gente, toda vez que dentro da Constituição, da teoria da Constituição, nós virmos esta palavra formalmente, nós estamos falando do princípio que todos são iguais perante a lei. Então, formalmente é isso. Eu sou igual ao negro, eu sou igual ao deficiente, eu, mulher branca, né? Eu, mulher branca, sou igual à mulher negra, sou igual à mulher deficiente. Só que quando a gente vem aqui materialmente, ele trata daquele ponto assim, ó. Tratar os desiguais com desigualdade. A questão racial, nós temos uma questão histórica, a questão dos deficientes, nós temos uma questão óbvia, eles têm eles têm mais dificuldades que nós, eles realmente precisam de mais facilidades do que pessoas que fisicamente, mentalmente, enfim, não apresentam deficiência, tá? Então, ó, percebam o que a C tá falando, ó. A hierarquia entre as normas constitucionais. Sim, Constituição, leis, decretos, sim, então tudo bem. Sendo que aquelas classificadas como materiais, ou seja, aquelas leis que tratam os desiguais com desigualdades, apresentam maior valor que as classificadas tão somente. Não é maior valor, tá bom? A Constituição, ela defende todos são iguais perante a lei. Porém, vamos tratar os desiguais com desigualdade. Isso não tá. A Constituição em nenhum momento está dizendo que uma é superior à outra. Não, totalmente errado, tá? É uma questão de interpretação pura. Com a promulgação de uma nova Constituição, a legislação infraconstitucional anterior perde completa e integralmente a sua validade. Já imaginou? Em 1988, nasce a nova Constituição, nenhuma lei mais vale. Nada, vai valer mais nada. Estamos num país sem lei. Por quê? Porque temos uma nova Constituição. Extremamente lógico, né, gente? Quem assinala uma alternativa como essa é que minimamente não consegue interpretar, não conseguiu interpretar. Você não precisa estudar para não colocar essa alternativa. O preâmbulo da Constituição Federal Brasileira, preâmbulo é a primeira página da Constituição. Quer ver só? Pior que essa daqui, ela é... Deixa eu ver se eu consigo achar com uma certa... Ó, a primeira página da Constituição Federal tá aqui, ó. Isso aqui é o preâmbulo. O que é o preâmbulo? Ele explica para o que é isso, o que ela contém, qual o objetivo dela. Tanto que se você ler isso aqui, para o vídeo não ficar tão grande, eu não vou ler, se você ler isso aqui, esse preâmbulo ele resume tudo o que tem na Constituição, tá? Então, o que ele está afirmando aqui? O preâmbulo da Constituição Federal Brasileira é a norma de reprodução obrigatória, não é obrigatório. Tanto que quando você vai, por exemplo, na Constituição de São Paulo, Constituição Estadual, ela não está aqui, tá? Não é obrigatório. O Estado pode pôr? Pode, mas não é obrigatório. Olha o que tem aqui, ó. No da Constituição de São Paulo. Não tem o preâmbulo sendo reproduzido, tá bom? Até porque o que tem lá no preâmbulo, como eu falei há pouco, resumidamente tudo que tem na Constituição Federal.
A Constituição, as leis infraconstitucionais, ela não pode ofender a Constituição Federal. Isso não significa que tem que ser tudo igual, tá? As necessidades do Acre não são as mesmas necessidades de São Paulo. Então, se a gente for se basear 100% na Constituição Federal e falar que todos são iguais, é tudo igual, eu, mulher branca de São Paulo, não tem como, não tem por que eu ter determinados direitos, porque eu não tenho as mesmas necessidades de uma mulher indígena que tá lá no Pará, que tá lá, entende? Então, assim, não é obrigatória essa reprodução, porque os estados, as constituições estaduais, as leis infraconstitucionais são obrigados a respeitar 100%. Vai ter que respeitar. Isso não significa que todos têm que ser iguais, tá bom? Então, ó, finalizamos a questão 23, a alternativa correta é a B. Vou dar um pausa, fazer o terceiro vídeo para que não fique tão grande, tá bom? Qualquer coisa, deixa o comentário aí embaixo que eu explico alguma coisa que ficou obscura.